Olá, me chamo Beatriz e eu e meu grupo ficamos com o sistema tegumentar e vamos falar um pouco sobre vitiligo. Iremos falar do que é a doença, seu diagnóstico, tratamento, prevenção e algumas curiosidades. O vitiligo é uma doença de pele que se caracteriza pela perda de coloração da chamada hipopigmentação. A hipopigmentação é a perda da cor da pele, pelos, unhas ou mucosas. Também pode ser causada pela morte de melanócitos, falta de melanina ou pela falta de tirosina, um aminoácido necessário usado pelos melanócitos para fazer a melanina. O vitiligo afeta diretamente a camada externa da pele, a epiderme. Possui distribuição característica, mas o tamanho das manchas varia de pessoa para pessoa. Pode atingir qualquer parte do corpo onde haja pigmentação. Agora eu, Matheus, vou falar um pouco sobre algumas possíveis causas. O vitiligo pode ser causado por uma falha na produção de melanina. Assim temos como alguma das motivações dessa ausência de melanócitos. Alterações de origem imune, onde as próprias células de defesa atacam o corpo humano. Alguns eventos traumáticos, sejam emocionais ou físicos, ou até o contato com alguma substância química que causem a morte desses melanócitos. O seu diagnóstico. O diagnóstico é clínico, realizado pelo dermatologista a olho nu, com auxílio ou não de uma luz especial que pode depender do tom de pele. A biópsia da pele pode auxiliar na confirmação do diagnóstico, pois permite a observação de ausência ou redução de melanócitos. Como o vitiligo tem uma relação autoimune, também pode ser causado por genética, mesmo que a incidência seja baixa. Como já falamos, o vitiligo também pode ter causa emocional. Assim pode surgir, ou se já tiver, pode agravar as manchas já existentes. As manchinhas podem ter duas formas, sendo segmentar ou unilateral, não segmentar ou bilateral. Vamos falar um pouco sobre o tratamento. Alguns dos tratamentos da doença são com cremes como Opzelura, medicamentos orais como ruxolitinib, fototerapia, laser ou até transplante de melanócitos. O vitiligo não tem cura, apenas tratamento para controle e pigmentação. Também é importante ressaltar que não existe forma de prevenção do vitiligo. As pessoas portadoras da doença necessitam ter um cuidado a mais, como evitar o uso de roupas apertadas que provoquem atrito ou pressão sobre a pele. Assim contribui para reduzir o aparecimento de novas manchas na pele. E por ter uma parte de causa emocional, evitar o estresse, assim ajudando no controle da doença. Ao criarmos o tópico das curiosidades, nós não poderíamos deixar de falar sobre a autoestima dos portadores da doença. Embora não cause dor física, o vitiligo impinge grande sofrimento às pessoas. De acordo com um estudo publicado pelos médicos dermatologistas Lucas Nogueira, Pedro Zancanaro e Roberto Azambuja, 75% dos pacientes costumam se autodepreciar e 80% queixam de passarem por emoções desagradáveis, como medo de que as manchas se espalhem, 71%, vergonha, 57%, insegurança, 55%, tristeza, 55%, inibição, 53%. Sabendo que o vitiligo atinge de 0,5% a 2% da população mundial, obviamente temos dentre estas pessoas algumas delas que são famosos, assim trazendo uma visibilidade enorme para a doença. Dentre elas, temos a modelo canadense Winnie Arlo. A modelo retrata em suas redes sociais como é portar a doença, as dificuldades e qual o seu sentimento. Ela já chegou a ser capa da Vogue e nesta mesma matéria, a Winnie relata que muitas pessoas chegam a falar que ela sofre contendo a doença, que o trauma sofrido aos 7 anos já não é mais relevante. Nós não poderíamos esquecer de falar da brasileira Natália Donato, ex-BBB portadora desta condição. A mesma já contou dentro do próprio BBB como leva a vida portando a doença, não só no BBB, como em outros meios de comunicação. E foi com 9 anos que você também foi diagnosticada, descobriu o diagnóstico Com de vitiligo. Passou um período assim, e aí veio as primeiras manchinhas. Eu tinha acabado de mudar de escola e começou bem pequenininho, com uma manchinha pequena aqui no olho, uma atrás da nuca e uma atrás aqui do joelho.
Aí minha mãe já sempre olhava. Eu chegava da escola, minha mãe já passava o olho dela é scanner. Mãe, né? É, Você mãe, é scanner. Ela já passava o olho e falava, o que que tá acontecendo? Eu, nada. Aí um dia ela chegou e falou, e essa mancha, o que que aconteceu? Eu falei, mãe, nada, eu tive uma briga na escola. Aí eu achei que foi por causa da briga, não era. Era a manchinha aparecendo. E aí ela virou e falou assim, não, isso aqui não é normal, é uma manchinha. Aí do nada ela notou também na minha nuca. Passou a questão de uma semana, eu já tava com o corpo inteiro. Caramba. Foi bem rápido, muito rápido. Foi questão assim de uma semana. Eu já tava com o meu corpo todo coberto de vitiligo. E ele veio com uma fase de um período inflamatório. Ele tinha uma bordinha e coçava muito e saía pus. Então, assim, veio um período inflamatório na minha pele muito pesado. Eu não conseguia colocar roupa, usar peça íntima. Eu fiquei mais ou menos um mês, corpo inteiro. Fiquei mais ou menos um mês sem ir na escola. E os médicos, na época, eles não conseguiam falar o porquê que era, o que estava acontecendo. Me trataram como várias doenças antes de ser diagnosticada como vitiligo. Mas é normal, assim, tipo, aparecer dessa forma? Não, não é normal. O meu realmente foi um período inflamatório por causa do meu emocional. Hoje, por exemplo, todo ano tem um período que eu tô mais sensitiva. Nesse período eu tenho dermatite. Aí eu já sei, eu já fico alerta. Eu falo, eu tô mais sensível, então deixa eu acalmar. Vou caçar minha terapia. Como que isso impactou você, assim, a sua vida? Porque você tinha 9 anos, muito novinha, né? Muito nova. Impactou totalmente, porque eu me tornei uma criança muito agressiva, porque eu tinha que me proteger das pessoas. Principalmente dos adultos, porque o vitiligo não é uma informação que é colocada ao público, não é algo que é falado. Realmente é um tabu muito grande ainda hoje. Mesmo a Natália tendo ido em rede nacional, participado de um reality, ainda tem pessoas que desconhecem o que é o vitiligo. E principalmente que lá atrás, em 2009, os médicos eles não tinham tanta informação. Ainda assim, os médicos eles não tinham informação sobre o vitiligo. Então, lá atrás, foi muito difícil para descobrir a doença, para a gente ter uma orientação correta. Dentro da escola, a minha mãe, eu sofri bullying até pela a coordenadora da escola que eu estudava. Caramba. Porque a coordenadora virou para minha mãe e falou assim, que dia que você vai resolver o problema da sua filha? Que dia que a pele dela vai voltar? Até quando ela vai ficar assim esquisita? Nossa, que ignorância. Desse jeito. E aí minha mãe falou, não, calma. Aí nesse dia minha mãe falou assim, olha, se você não quiser que eu dou uma queixa agora, você repense o que você está falando. Você busque entender o que você está lidando com uma criança. É sempre importante frisarmos que o vitiligo não é uma doença contagiosa. Bom, e que isso sirva de conscientização sobre a doença para aquelas pessoas que não têm total conhecimento ainda, pois isso gera diagnósticos precoces. Quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, quanto mais as pessoas souberem, mais fácil será de diagnosticar a doença. Assim, elas terão um tratamento mais rápido e eficaz. E, por fim, agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.